macro da organização, ele organiza dentro do seu setor, tá? Organizar é um pouco mais do que complexo, certo? Por quê? Porque ele vai acabar definindo, né, a organização vai acabar definindo que deverão ser tomadas decisões e análises deverão ser feitas. Como? Dividir todas as etapas todas as etapas do processo de planejamento, da meta, do objetivo, eu tenho que fazer a divisão. A Graziella vai ficar com esta tarefa, a Adelaide vai ficar com esta tarefa. E cada uma das pessoas que tiver uma tarefa, elas também têm que criar um planejamento e organizar de que forma que elas farão a tarefa de forma eficiente para que se atinja o planejamento, certo? Vou precisar de recursos financeiros? Vou precisar de mais pessoas para trabalhar dentro do setor, que são os recursos humanos? Vou precisar organizar a comunicação que eu venho utilizando? De que forma que a comunicação está sendo feita? Ela está sendo eficaz? Eu preciso modificar alguma coisa dentro do meu processo de comunicação para atingir essa meta? Tudo isso eu preciso ficar pensando, né, para poder atingir o planejamento que está sendo divulgado, né? E planejamento nada mais é do que eu acabei de falar, que é objetivo e meta. Planejamento é igual a objetivos e metas, certo? Eu vou precisar de tecnologia. A tecnologia que eu possuo hoje, ela é suficiente para eu atingir essa meta? Quem vai coordenar as tarefas, repassar e ver se essas tarefas estão sendo feitas? Eu vou precisar de alguma reestruturação dentro do meu setor, daqui a pouco realocar colaboradores de uma área para outra, solicitar ajuda de uma outra área para atingir essa meta, de que forma que eu vou reestruturar. Eu tenho que manter em ordem tudo que eu falei ali para cima do processo e preciso principalmente fazer uma análise do ambiente da organização. Por quê? Para que eu possa, né, controlar o atingimento de metas, certo, gente? De objetivos, todo mundo da organização, todas as pessoas precisam estar em sintonia, certo? Se as pessoas não estão em sintonia, dificilmente uma meta vai ser atingida de uma forma eficiente, porque a gente sabe, né, nós mesmos sabemos que quando a gente dá uma meta, eu sempre utilizo, assim, exemplos de criança, até pelo fato de eu ter uma, né, se eu dou uma tarefa para o meu filho, ou dou uma meta, um objetivo para ele, se eu não cumprir a minha parte dessa meta, ou dessa tarefa, eu também acabo colocando tudo a perder, até o ensinamento dele, eu acabo, né, fazendo com que ele se desmotive. Então, eu preciso saber se está sendo, eu preciso analisar o ambiente. Eu dei uma tarefa para ele que ele precisa acordar todos os dias, né? É um objetivo, tá? É uma tarefa. Que ele precisa organizar, que ele precisa levantar todos os dias e arrumar a sua cama. Se o dia que ele levantar, eu disser para ele, não precisa arrumar a cama hoje, pode deixar que eu arrumo, eu estou fazendo por ele. Daqui a pouco, né, eu estou transformando aquele objetivo, ou estou centralizando aquilo em mim, e estou desmotivando essa pessoa a produzir. Então, dessa forma, dentro das organizações também é muito necessário a gente fazer essa análise ambiental, porque nós não podemos desmotivar o nosso colaborador no atingimento de metas. Se foi dado tarefas, eles precisam cumprir, mas eu preciso ajudar a controlar, ajudar a verificar, certo? E o que eu controlo dentro de uma organização? O que eu controlo? Eu controlo o que está dentro da organização. Isso eu consigo controlar, que é o nosso microambiente. Isso eu consigo controlar, né? Agora, eu não consigo controlar o que escapa do meu controle,
que é o macroambiente, e eu também preciso pensar nisso. Se eu consigo controlar o ambiente dentro da organização, que são os nossos clientes para quem eu vou vender, qual o preço que a organização vai formatar para esses clientes, eu consigo controlar as ações dos meus concorrentes, controlar não é deixar eles agirem, controlar é ficar atento de que forma que eles estão agindo. Eu preciso controlar eu posso controlar o meu fornecedor, me antecipar, fazer pedidos para o meu fornecedor para que ele me entregue nos momentos certos. Eu posso controlar as agências reguladoras, que ali que são bancos, né? Pagamentos de duplicatas, essas agências de empréstimos, tudo isso eu consigo controlar, está dentro do controle da organização. Agora, aquilo que escapa do meu controle, eu não consigo. Então, se eu tenho um microambiente controlado, sobra mais tempo para eu poder avaliar, né, e analisar o macroambiente, que são o quê? Aquelas coisas que escapam do controle da organização, que são as variáveis econômicas, as variáveis ecológicas, como aconteceu agora, né, há pouco tempo. Nós tivemos aí, né, lá no Vale do Taquari, ninguém conseguiu controlar uma variável ecológica, que foi chuvas em excesso, né, que acabou destruindo muitas cidades e, por consequência, muitas empresas. As empresas não tinham como controlar a chegada dessa água. Então, isso fazia parte do macroambiente, que a gente encaixa dentro das variáveis ecológicas ou até mesmo demográficas, digamos, outros países que sofreram, outras cidades que sofreram com problemas. Há pouco tempo teve incêndios nos Estados Unidos, se eu não me engano, na região do Havaí, alguma coisa assim, também foram incontroláveis. O excesso de calor produziu isso, né? E muitas empresas e pessoas também perderam suas casas, perderam o seu sustento. Então, essas variáveis a gente não consegue controlar. Então, o que acontece dentro do planejamento? Quanto mais planejado e mais organizado for a minha meta, o meu objetivo, as pessoas que neles irão trabalhar, as pessoas que neles irão colocar o seu esforço, o seu talento, as suas habilidades, quanto mais essas pessoas estiverem prontas, elas estiverem de forma correta, mais tempo o gestor da organização tem para controlar, para tentar acompanhar o macroambiente e talvez se antecipar algumas coisas. Mas uma variável econômica ou uma variável política, por exemplo. Alguns países sofrem de, sei lá, um golpe de Estado, tá? Vamos supor, o país está ali, está vivendo uma situação política um tanto quanto diferente. Daqui a pouco, pum, algum político resolve lá, ou militares resolvem assumir, e tudo isso vai modificar o andamento de uma organização. Eu posso ficar atento a isso. Eu consigo ficar atento a esse macroambiente que é muito maior. Ou daqui a pouco uma tecnologia que eu estou usando e de repente ela deu um problema e eu consigo me antecipar a esse problema. Por quê? Porque eu estou de olho no macroambiente. Então, gente, para ser gestor de uma empresa não é muito fácil assim. O gestor precisa estar extremamente antenado, extremamente ligado em tudo que acontece no microambiente da organização e também de olho no macroambiente da organização, certo? Que é o que vai determinar o sucesso do planejamento, certo? Porque o que é? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso é o PDCA, que nós chamamos, certo? Isso se chama PDCA da organização. Aí depois vem a direção. O que é a direção? Eu já planejei, eu organizei quem vai fazer. Agora eu preciso direcionar isso. De que forma que eu vou direcionar? Geralmente é a liderança do setor que vai cuidar desse item em específico dentro do PDCA da organização, certo? Qual a data que eu vou ter que entregar os resultados?
em qual etapa a gente já está. Porque se eu tenho uma meta para um ano, que é uma meta de curto prazo, tá? De muito curto prazo, eu preciso, em alguns momentos, talvez mensais, talvez quinzenais, eu preciso sentar com a minha equipe e saber aonde nós estamos. Aonde nós estamos parados? O que está acontecendo? Tem algum gargalo? Tem alguma situação que a gente precisa intervir? Qual vai ser a próxima ação que a gente vai tomar? De que forma que eu vou motivar a minha equipe se ela está um pouco desmotivada ou talvez desorientada sobre alguma etapa dessa meta que nós precisamos atingir? E mostrar para eles, né, principalmente, qual é a direção que a gente está indo. A gente está indo na direção de atingimento de um objetivo que vai trazer quais benefícios para a minha empresa. Eu preciso resolver conflitos dentro da organização? Está acontecendo conflitos entre uma área e outra? Ou entre pessoas dentro do meu setor? Tudo isso eu preciso pensar e também nomear, certo? Quem são as pessoas responsáveis, né, por cada setor, certo? Por cada tarefa, desculpa. É preciso organizar as pessoas, né, que serão as responsáveis por cada tarefa. Então, isso é de extrema importância, certo? Então, isso faz parte do quê? Da direção da empresa, que são os nossos líderes, a nossa liderança. Então, quem controla, quem gira, a gente fala muito que o PDCA é como se ele fosse uma roda, que a gente vai girar quantas vezes for necessário. Ou seja, eu identifico um problema, eu analiso todo o processo, eu criei um plano de ação para solucionar esse problema. Quando eu vou executar, eu vejo que não dá certo. O que eu faço? Eu volto lá no início de novo. Alguma coisa eu estou fazendo de errado aqui, na identificação do problema, na análise do fenômeno que originou esse problema, ou na análise do processo que eu estou criando para poder gerar um plano de ação. Ah, mas daí deu tudo certo, né? Eu consegui identificar, eu consegui analisar, criei um plano de ação, executei. Esse plano de ação deu muito certo, a execução dele foi 100%. Então, o que eu preciso fazer depois? Verificar se ainda está de acordo com o que foi planejado para a solução do problema. Eu preciso ficar verificando. E, por fim, eu preciso agir e padronizar. Deu tudo certo? Então, ok. Então, esse plano de ação vai fazer parte dos nossos padrões. Quando acontecer um problema X, é dessa forma que nós vamos agir. É dessa forma que a gente vai solucionar esse problema. Isso se chama padronizar. E dentro do planejamento estratégico de uma organização, todos os setores precisam ter bem especificado de que forma que eles rodam o PDCA para soluções de problemas. Um consumidor ligou para a empresa, entrou em contato com o SAC, né, que é o setor de atendimento lá ao consumidor. Foi atendido, foi identificado o problema, né, do que o consumidor está relatando. O SAC entrou em contato com o setor responsável. O setor responsável analisou o problema do consumidor e realmente viu que lá tem um gargalo que poderia resultar naquele problema para o consumidor. Aquele setor criou um plano de ação para solucionar o problema e colocou em execução. Aí o que o SAC fez? Trocou o produto para o cliente, né? Mandou um produto no lugar, fez toda a parte de execução para sanar o problema do cliente. Só que o SAC também vai ser responsável com o setor de produção a ficar verificando se não haverá mais problemas com aquele produto ou com aquele serviço que foi oferecido. Por quê? Não havendo, né, mais problemas, ok, o problema foi solucionado, criaremos um plano de ação para padronizar, né, essa solução.
tá? As empresas, elas padronizam as soluções. Por isso que muitas empresas buscam as certificações. Vocês já ouviram falar na certificação das ISO, né? ISO 9001, ISO 23000, ISO 19000. O que é isso? Nada mais é que padronizar processos e tarefas dentro da organização, certo? Uma empresa que tem processos e tarefas bem organizados é uma empresa que consegue solucionar problemas mais rápido. Então, quer dizer que esta empresa consegue fazer girar o PDCA dela de uma forma mais eficiente, certo? Então, o PDCA é planejar, é executar, é verificar aquilo que está sendo executado, certo? E agir quando precisar e padronizar esta ação, certo? Então, o que nós trazemos como aprendizado do que é planejamento e estratégia? Então, das 4 funções da administração que nós estamos falando aqui hoje, que é o planejamento, que é a organização disso tudo, que é a direção e o controle, o planejamento é o mais central dela, porque eu não organizo aquilo que eu não planejei. Eu não gerencio aquilo que eu não planejei. E eu também não controlo aquilo que eu não gerencio. Existe uma máxima que eu até já falei aqui para vocês, que é não se gerencia o que não se mede. Se eu não estou medindo o meu planejamento e colocando isso no papel e acompanhando, eu não consigo gerenciar. Como que eu vou gerenciar números que eu não sei quais são? Né? Este mês eu vendi 20 peças de copos. No mês que vem, eu não anotei isso em lugar nenhum, eu não tenho nada me informando ou informando quem quer que seja que foi vendido 20. No mês que vem, se eu vender 15, ok, não tem nada escrito. Eu não consigo fazer comparativos, então eu preciso medir aquilo que eu gerencio. E para medir o que eu gerencio, eu preciso planejar, eu preciso organizar e controlar. Isso é uma administração eficaz dentro da organização, certo? E sem definir claramente, né, quais são as metas da organização, quais são os objetivos, aonde a organização quer chegar, se eu não definir isso, dificilmente eu consigo atingir um planejamento. Se eu não definir uma estratégia para que isso seja possível de alcançar, eu não vou conseguir controlar nem pessoas e nem resultados, porque eu preciso dessa estratégia. Então vamos lá. A alta direção criou um planejamento. Os setores que são as áreas funcionais da organização, eles vão desdobrar aquele planejamento, vão criar estratégias para alcançar aquele planejamento, organizar todos os recursos que eles possuem, né? Se precisar de mais recursos, eles vão solicitar, vão escolher as pessoas que farão aquelas tarefas para atingimento dessas metas e vão controlar isso, verificando. Vão controlar os orçamentos, controlar todos os resultados. Ok, atingi a meta, beleza, a organização tem um ganho. A minha área conseguiu atingir a meta e chegar num resultado. Só que os gastos que eu tive para atingir essa meta superou o atingimento. Então, eu preciso, né? Aí acende uma alerta. Eu não posso gastar mais do que eu estou planejando. Eu preciso fazer um controle desses gastos. E esses gastos precisam ir para o papel, eles precisam ser avaliados, eles precisam ser planejados. Daqui a pouco eu vou dizer, não, para eu atingir uma meta de 500 mil, eu preciso gastar 600. Ou alguma coisa tem de errado. Só um pouquinho. A não ser se essa meta, ela é a longo prazo. E aí ela vai dar 500 mil por ano, né? Precisa ser avaliado, precisa ser organizado. Então, a organização, o gestor, principalmente o gestor administrativo, que é o responsável pela organização ou pelo setor,
Ele precisa estar bem consciente, certo? De todas as definições e quais são os recursos e os orçamentos que vão gerar o atingimento daquele resultado, certo? Então, o planejamento nada mais é que vai ser digamos, o mestre responsável por por toda a definição dos objetivos da organização como um todo, certo? Porque é o planejamento que vai nortear todos os planos da organização. Deixa eu só entrar aqui que alguém quer entrar. Né? Uhum. É o planejamento que vai nortear todos os objetivos da organização. Deixa eu permitir. Isso, agora deu. Que vai nortear, né? Então, o planejamento vai definir quais são os objetivos, né? E vai entregar para os setores, né? Olha, nós queremos isso. Agora vocês formatem os planos para fazer a coordenação de atingimento desse planejamento. Aí os gestores vão avaliar. Às vezes, gente, nem tudo que é planejado é de fácil atingimento. E nós falamos de planejamento, acho que aqui mais adiante vai ter num slide, de 3 tipos de planejamento, de curto, médio e longo prazo. Então, assim, ó, é necessário a gente ter em mente que quando nós estamos criando objetivos para uma organização grande, para uma organização maior, né, planejar de curto prazo algo que necessariamente será atingido no longo prazo é mais ou menos que colocar todo mundo numa correria dentro da organização e não atingir nada. E a gente não ter resultados. Por quê? Porque planejamento leva tempo. A gente não consegue se planejar no curto prazo para nada. Não para muita coisa, né? A gente precisa do feedback, do retorno dos outros para que isso aconteça. E na nossa vida a gente sabe muito bem disso. Quando a gente quer planejar as nossas férias, a gente consegue planejar as nossas férias de forma mais consciente, de forma calma, né? De forma que eu vou conseguir gastar menos, utilizando menos recursos, aproveitando mais de uma semana para outra? Não, né? A gente organiza as nossas férias, por exemplo, com o máximo de tempo que a gente pode, já colocando algum recurso para, né, para ir fazendo. Eu quero viajar para o Nordeste nas minhas férias. Não, eu quero viajar em fevereiro para o Nordeste, alta temporada, né? Lá em fevereiro, quero aproveitar o carnaval baiano. Para fazer isso, vai ser no início de fevereiro que eu vou comprar as passagens, reservar hotel. Não, né? Por quê? Porque eu vou pegar tudo muito mais caro. E ainda estou sujeito a não conseguir nada, porque os hotéis estarão lotados, talvez não haverá passagem disponível, e se houver, o preço vai estar lá nas nuvens. Tudo isso eu preciso pensar e organizar. Então, isso se chama planejamento. Esse tipo de planejamento precisa ser feito com antecedência. É da mesma forma dentro de uma organização. Eu quero crescer no mercado, não vai ser de um mês para o outro que isso vai acontecer, né? Não é tudo tão rápido assim como um meme na internet ou numa rede social acontece, ou como alguém, tipo, sei lá, vamos citar alguém aí que um famoso aí dessas celebridades que fica um pouco e depois acabam meio que sumindo, né? O Luva de Pedreiro, né? Todo mundo sabe quem era o Luva de Pedreiro. Teve um período lá que ele, bum, estourou, né? Estourou o Luva de Pedreiro, não sei o quê. Ficou uns meses ali, sei lá, 3, 4 meses, daí veio outro, então, é porque foi algo não planejado, né? Para ter uma continuidade. Então, tudo isso a gente precisa organizar. Planejamento é organizar com calma, é colocar no papel e ver aonde eu consigo controlar mais o dinheiro, gastar menos gastar menos com menos recursos, muitas vezes. Eu não tenho muitos recursos, mas eu preciso economizar e eu preciso fazer mais. Então, isso é planejar.
E planejar dá dor de cabeça para gestores, dá dor de cabeça para quem trabalha na organização que precisa atingir e cumprir metas. Metas é uma coisa complicada, né? Para nós lidarmos no nosso dia a dia. E quando a gente fala em metas, eu não falo somente em vendas, porque as pessoas acabam relacionando as metas muito em vendas, né? Mas eu tenho meta para cumprir tarefas durante o dia, eu preciso ter metas para solucionar problemas durante o dia, eu preciso ter metas de produção durante o dia. Então, assim, ó, existem várias metas que precisam ser cumpridas dentro da organização para que o planejamento realmente dê certo. E na nossa vida também, certo? Se eu quero dormir cedo todos os dias, eu preciso me organizar para deixar todo o meu trabalho, né, pronto. Eu fiz isso aqui porque as mulheres eu sei que trabalham mais do que os homens em casa, né, gurias? Vamos combinar. Então, assim, a gente chega em casa, daí a gente recolhe a roupa, daí a gente põe a roupa para lavar, daí a gente bota o filho para tomar banho, daí a gente faz uma coisa para comer, daí a gente faz não sei o quê, daí tu olha pro relógio e pensa assim, eu queria dormir 9h30, e já são 9h20, tu nem banho tomou ainda. Então, e eu aí, daí tu fica pensando assim, Jesus, e eu ainda queria, né, sair para dar uma caminhada, fazer um exercício físico e não rola. E daí tu pensa, como que eu vou me organizar? De que forma que eu vou me organizar? Precisa planejar. Então eu farei o seguinte, vou chegar em casa e vou começar assim, fulano recolhe a roupa, ciclano faz isso, fulano não sei o que vai, para diminuir um pouco a carga e eu poder ter mais tempo e dormir mais cedo. É fácil? Não. Não é, a gente sabe que não é, né? É mais complicado do que a gente imagina, mas assim que funciona também o planejamento dentro das organizações, certo? Então, assim, não é fácil uma organização planejar e atingir a meta, porque vai dar estresse, daqui a pouco vai ter desligamento de funcionário, daqui a pouco vai ter pessoas desmotivadas, daqui a pouco o RH vai ter que intervir, daqui a pouco haverão outros treinamentos ali no meio. É como fazer uma casa, né? Planejei a minha casa dos sonhos, vou gastar. A Graziela aqui pensa em gastar 100 mil na casa, jura, né? Vou gastar 100 mil. Quando tu vê, tu já tá lá nos 300 e tu nem começou a fazer né? Os retoques, os pormenores da casa, que são a parte interna, aquela coisa que vai deixar a casa bonita realmente, certo? Então, precisa planejar e precisa deixar uma margem para que aconteça. Por isso que muitas empresas trabalham com margem um pouco para cima, um pouco para baixo, porque pode sempre dar uma pequena diferença, né? A gente brinca às vezes que o Ibope faz a pesquisa, né? E ele diz lá, 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos. Isso é planejar, isso é a gente organizar, porque pode dar um erro que realmente vai fazer essa modificação. Então, planejar não é fácil, mas precisa ser feito, certo? E o planejamento dentro de uma organização, ele tem uma dupla atribuição, como diz aqui. O que deve ser feito, quais são os objetivos e como deve ser feito, quais serão os planos e as formas que eu vou alcançar esses planos. Isso se chama estratégia. Como deve ser feito o planejamento? Criei o plano. Como eu vou atingir esse plano? Aí eu crio uma estratégia de atingimento. Eu vou contratar mais pessoas, eu vou contratar mais vendedores, eu vou estocar matéria-prima, eu preciso definir qual vai ser a estratégia. Eu terei entregas mais rápidas, a minha logística vai trabalhar de forma mais assídua, ou a gente vai fazer terceiro turno. Essa é a estratégia que eu vou criar para alcançar os meus planos. Então, o planejamento nada mais é que a base de tudo das outras funções administrativas. Não existirão as outras funções sem o planejamento. Não vai existir isso. E o planejamento, ele se define dessa forma, exatamente dessa forma como está aqui. Defini os objetivos e criei os planos. Como eu vou atingir? É assim que funciona. E aí a gente fala assim, estratégia, né, para atingimento dos planos. Eu preciso criar estratégias. O que é estratégia? Aqui eu coloquei uma frase que muitas pessoas dizem, né? Olha só, fulano teve sorte, né? Sorte.
teve sorte que conseguiu um bom emprego. Mas ninguém sabe, né, muitas vezes, que o fulano, para conseguir aquele emprego, passou horas estudando, né? Passou horas buscando aperfeiçoamento dentro da sua área, passou horas buscando informações relevantes para que ele pudesse ter mais conhecimento na área que ele está inserido, né? Ninguém sabe, daí as pessoas dizem que ele tem sorte, né? Ele tem um bom carro, uma boa casa, um bom salário, mas as pessoas não sabem o que ele teve que abrir mão para aquilo tudo, né? Então, eu sempre acho, e eu concordo com Thomas Edison, quando ele diz assim, que a boa sorte acontece quando a oportunidade encontra com o planejamento. O que é a oportunidade? A oportunidade é a vaga, né? A vaga aconteceu e eu estou pronto para pegar essa vaga porque eu me planejei para quando isso fosse acontecer. Isso é estratégia. A estratégia é como eu vou atingir um objetivo. Eu quero correr uma maratona. Eu preciso criar uma estratégia. A minha estratégia vai ser uma estratégia de treinos, do que eu vou ter que abrir mão, né? Porque para me preparar para isso eu preciso abrir mão de algumas coisas. Como que eu vou preparar o meu corpo físico para aquilo tudo, porque vai ser uma carga intensa, né? De tanto emocional quanto física, né? Porque a gente pensa que é fácil e não é. Então, tudo isso eu preciso criar. Eu preciso organizar a minha alimentação. No final de semana que eu gostava de, sei lá, beber uma cervejinha, comer um churrasquinho, daqui a pouco eu vou ter que cortar a cervejinha, vou ter que ficar só, né? Organizar. Tudo isso é estratégia. Quero emagrecer? Eu tenho que criar uma estratégia para emagrecimento, porque o plano eu já criei. Quero emagrecer, é meu plano. O meu plano é esse. Agora, quais são as estratégias que eu vou organizar, que eu vou criar para atingir esse meu plano, né? Vou cortar refrigerante, vou cortar açúcar, vou acordar mais cedo para dar uma caminhada. Tudo isso é estratégia. Então, a estratégia faz parte do negócio. Então, assim, sem planejamento, não existe nada disso. Não existe direção, não existe plano. Então, precisa ter o plano. O plano, ele foi colocado no papel, preciso de uma estratégia para atingir esse plano, certo? Aqui eu coloquei um exemplo, vou abrir um consultório, certo? Qual a estratégia que eu vou utilizar para entrar no mercado? Qual o planejamento? Vou ter outras pessoas trabalhando comigo, terei uma secretária, que tipo de tecnologia que eu vou organizar, que eu vou contratar, que eu vou comprar? Que tipo de gestão que vai ser feita? Eu vou gerir tudo e ainda vou trabalhar lá dentro? Quem vai fazer a montagem disso tudo? É simples, né? É simples, mas precisa ser estudado. Só é simples quando a gente estuda sobre isso, quando a gente vai atrás para saber como fazer. Aí acaba sendo simples. Por que muitas vezes sei lá, para a mãe da gente é simples amassar um pão? Porque ela faz isso muitas vezes, porque ela executa isso muitas vezes, né? Então, para ela é mais simples isso. Para nós, daqui a pouco vai ser uma tarefa extremamente demorada. Por que às vezes, assim, nós chamamos um encanador na nossa casa porque a torneira resolveu pingar. O cara chegou dentro da nossa casa, trabalhou 5 minutos na torneira, resolveu o problema dela e te deu a conta, R$ 100. Aí tu pensa assim, Jesus de Deus, ele cobrou R$ 100 só para arrumar uma torneira. Só que quantas chamadas ele já teve que atender para aprender isso? Quantos cursos ele precisou fazer? Ele criou a estratégia dele. E é uma coisa que eu não sei fazer, né? E que muitas vezes a gente não sabe fazer. Então a gente vai pagar para que alguém faça. Isso, aquela pessoa, ela encontrou a oportunidade porque ela se preparou para isso. Ou dar um curto-circuito, se der um curto-circuito na minha casa, vai ficar com curto-circuito, porque eu não vou botar a mão em nada.
Porque eu vou morrer de medo de fazer isso, vou chamar alguém que entenda, né? Disso dali, porque eu sei que é uma pessoa qualificada. Da mesma forma, vocês que são qualificados na área de vocês. Se vocês trabalham na área de vendas, vocês são qualificados para isso. Trabalham na área de saúde, são qualificados para isso. E as pessoas vão procurar vocês por causa da qualificação de vocês, certo? E o que é essa qualificação? É a estratégia para vocês vencerem no mercado, certo? Então, a estratégia é sempre ir acrescentando algo a mais para a gente atingir os nossos planos, né? E aqui eu trago alguns autores que contribuíram, né, no decorrer ao longo desse tempo todo, para esse pensamento estratégico dentro da organização realmente funcionar. Então, lá desde a década de 60, as empresas, as organizações começaram a ter noção de que elas precisavam de planejamento estratégico para que as coisas funcionassem no mercado. Nada poderia ser muito por acaso. Ah, aconteceu isso e bum, estourou a venda. Mas tu te planejou para isso? Tu criou um cenário para que essa venda acontecesse? Não, foi casual. Às vezes acontece, né, gente? Às vezes acontece de que casualmente algumas empresas surfam numa onda, né, uma onda boa de boas vendas ou de entrada dentro do mercado, porque uma outra empresa criou isso. Alguém de vocês já assistiu aquele filme, deixa eu ver, O Diabo Veste Prada? É bem interessante nessa parte de estratégia, tá? E de planejamento até. O Diabo Veste Prada é um filme bem antigo, né? Mas conta uma história mais ou menos assim, que uma grande executiva, né, contrata uma assistente, e essa assistente acha tudo muito fútil, né? Ai, moda, é muito fútil, não sei o quê. Aí um dia essa grande executiva pega ela falando, né, que ela não dava muita bola para isso tudo e diz para ela que a moda, ela dita que a moda, se não é pela alta costura, ela diz assim, essa blusa que você está usando talvez não existisse. Talvez, e ela não existindo, ela não empregaria milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, isso foi planejado, a moda planeja, né, no caso, e as empresas executam aquele planejamento. Não necessariamente como que está na passarela as pessoas vão andar na rua, mas a tendência do que está na passarela vai para a rua. E daí ela continua. Se pessoas não teriam empregos, empresas não existiriam, né? O mundo seria talvez preto, branco e cinza, né? Não existiria o colorido, as pessoas não sentiriam emoções, enfim, ela consegue criar um universo, né, em torno daquele trabalho da alta costura que convence ela de que realmente, por mais fútil que ela ache aquele mundo ali, é importante e emprega pessoas e gira a economia de muitos países. Então, isso é que é importante a gente entender, que planejaram que agora a moda outono não, a primavera, verão vai ser, sei lá, verde, né? Aí lá na passarela colocaram uma moça a desfilar com um vestido verde que a gente pensa assim, Jesus não usaria nem a pau aquele vestido lá, que coisa horrorosa. Só que aquele verde dela vai direcionar as tendências para quê? Para o esmalte que eu vou usar, para blusa simples, de golinha, normal, que eu vou usar e não aquele vestido, para a cor da calça, para cores dos carros, para muita coisa. Olha o que foi o fenômeno da Barbie, né? Vocês acompanharam o fenômeno da Barbie agora nos últimos meses? No último mês, acho que foi. A Barbie ditou moda, ditou tendência. E era um filme. Só que daí a gente pensa assim, meu Deus, como que era só um filme? Não, gente, foi criado um planejamento para aquele filme e uma estratégia para aquele filme. Nada foi em vão. Ali não veio um estouro
em vão. Até porque se vocês assistirem o filme, não sei se vocês assistiram, eu assisti com meu filho, o filme não é tudo aquilo, assim, que a gente imagina. Tem uma mensagem muito bacana, uma mensagem pessoal, assim, né, uma mensagem mais feminina dentro do filme, muito legal, mas ele não é tudo aquilo que a gente imagina que as pessoas estavam, né, enlouquecidas para ir no cinema à meia-noite, para assistir uma sessão do filme, para a estreia do filme, e tudo de rosa, todo mundo de rosa, as pessoas de rosa, de cabeça baixa, as crianças de rosa, tudo era rosa, a pipoca era rosa, o algodão doce era rosa, tudo era rosa. Por quê? Porque quem criou aquilo ali criou uma estratégia para que isso realmente acontecesse, para que as vendas subissem e para que o público desse filme também aumentasse e, em consequência, o quê? A arrecadação. Por quê? A gente vai imaginar, agora vamos conversar sobre esses setores, né? Setores como o cinema foram muito afetados depois da pandemia, durante a pandemia. Por quê? Porque a gente se reunia muita gente dentro de um local, né? E durante a pandemia não podia mais. Aí se criou o quê? Os streaming, né? Se criou os streaming, onde eu quero ver um filme, eu compro um pacote que assisto dentro da minha casa. Aí isso fez com que as pessoas fossem menos no cinema. E irem menos no cinema é menos arrecadação para tudo. Então, eles criam essas tendências de vez em quando para dar essa chacoalhada no público e levar as pessoas lá para dentro. Por mais que o filme não seja tão atrativo assim, mas ele gera muito resultado, gente. E assim as empresas às vezes fazem uma mudança tão pequenininha num produto, elas criam uma fantasia tão grande, um marketing tão grande, uma comunicação tão eficiente, tão eficaz naquele produto, que faz com que as pessoas comprem mais ele. E talvez as pessoas até vão pensar, mas nem mudou muito esse produto, não mudou muita coisa. Só que foi criado aquilo tudo e as pessoas compraram. Isso é estratégia de mercado. Isso é estratégia, é a gente, as organizações organizarem dentro do mercado que elas estão inseridas, planejar e criar os seus planos através de estratégias de alcance desse planejamento. Então, seguindo essa cronologia, lá em 69, foi começar, alguns autores, né, alguns pensadores da época começaram a acrescentar mais elementos às organizações e às políticas estratégicas, né? Depois elas começaram a classificar os produtos, começaram a fazer a pesquisa para ver a participação de mercado das organizações, quais eram as possibilidades de crescimento daquela organização e começaram principalmente a criar portfólio de negócios ou de produtos, que é o quê? Mostrar para todo mundo o que eu faço e quais são os produtos que eu ofereço. Porque muitas vezes a gente se deparava e dizia, nossa, nem sabia que a Tramontina fabricava isso aqui, por exemplo, né? Se tem uma empresa daqui, né? Às vezes a gente fala, eu achava que a Tramontina só fabricava panelas. E daqui a pouco eu vejo que ela tem um portfólio de 5.000 itens que ela produz e emprega quantas mil pessoas nessa fabricação. E eu nem me dou por conta. Então, foi lá na década de 70 que isso começou a criar forma no mercado, a criar esse portfólio. E aí, depois, né, o Porter, que é considerado o pai da estratégia, da administração estratégica, começou a definir, né, a estratégia com base nos conceitos de liderança da organização, com foco e principalmente de olho nos custos. Por quê? Porque não se cria uma estratégia onde eu vou gastar mais para atingir. Eu tenho que fazer com os recursos que eu possuo. Depois, ele foi propondo outras atividades e desenvolvendo essas atividades nas organizações até que a organização se tocasse, se situasse, pensasse assim, não, esta é a minha vantagem competitiva. Então, quer dizer que as estratégias estão dando certo. E a vantagem competitiva é aquilo que eu falei para vocês na aula passada, na aula anterior, não lembro agora,
que quando uma empresa tem uma vantagem competitiva, é difícil de ser copiada por outras organizações e muitas vezes ela acaba sendo líder no mercado naquele segmento. E lembra que eu citei o Mercado Livre? O Mercado Livre tem uma vantagem competitiva muito bacana, que é você quer retirar na loja amanhã ou receber daqui a 2 dias na sua casa. É uma vantagem competitiva que ele tem, de entregar dentro da data. E depois esse pensamento estratégico foi aprofundado e foi, né, virando um aprendizado dentro das organizações e sendo propagado em todos os níveis da organização. Não só no nível alto, lá na grande, acima da nossa hierarquia, lá que é do organograma. Ele foi sendo desdobrado entre os setores, né, que foi o que eu expliquei aqui no início da aula. Esse pensamento estratégico virou um processo. E aí esse processo gerou discussões, né? E eles foram sendo criados como competências. Então, assim, ó, a pessoa que tem uma habilidade, uma competência diferente, ela pode ser o garantidor do futuro desse setor, ou, eu preciso que dentro desse setor o gestor tenha essa habilidade para desenvolver essa tarefa, aquela habilidade para lidar com pessoas, então eu vou discutindo sobre as competências que são essenciais para atingimento do meu planejamento e da minha estratégia. Então, o pensamento estratégico é mais importante do que todo o processo de planejamento, porque se eu planejar e não ter estratégia para atingir, também não adianta planejar, né? Planejei dormir cedo, e eu não consigo, já faz um ano. E outra coisa, vamos lá, a gente planeja todo dia 31 de dezembro, né? A gente planeja um monte de coisa. Faz a listinha lá, né? Do dia 31 de dezembro, o ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou colocar isso no papel, eu vou ler um livro por mês, eu vou ler todo o material que a Prof. Grazi colocar lá dentro do ambiente virtual, eu vou tirar nota acima de 8 em todas as provas, né? A gente coloca lá. E depois a gente vê que a gente não consegue cumprir a metade do que a gente planejou. Por quê? Porque a gente não criou estratégia para isso. Nós não criamos as estratégias para atingir aquele planejamento que fui eu mesmo que criei. Então, não adianta eu ter um planejamento se eu não tiver uma estratégia para poder atingi-lo, né? Eu preciso criar isso tudo. Eu preciso saber pensar no futuro, quais são as mudanças e cenários que esse futuro pode trazer, né, para o atingimento da minha meta, e isso tudo vai valer tanto para a minha vida pessoal como para todas as organizações, tá? E aqui eu trouxe um exemplo que eu citei ali no início, que, por exemplo, a Adidas, lá em 2015, ela planejou que ela queria crescer 15% no mercado. Aí ela foi desdobrar esse planejamento. Como que ela vai crescer 15% no mercado? Aí ela colocou, aumentando as vendas da Reebok, que é um braço da Adidas. Qual vai ser o plano de ação para isso? Aumentar as vendas no mercado da América do Norte, América Latina e Índia. É o plano de ação. Então, o conjunto e essas ações planejadas pode atingir o crescimento deles de 15%. Só que isso aqui é fácil? Foi fácil criar isso aqui? Foi muito fácil. Mas eu preciso de pessoas que acompanhem, porque ali está a estratégia e o planejamento e o objetivo macro. Aqui está a estratégia. Como que eu vou atingir? Agora, cada setor vai ter que fazer a sua parte. As vendas lá da América do Norte, da China, da América Latina e Índia, que vão ter que se organizar para atingir, né, o crescimento de 15% que a Adidas gostaria de ter, né? E aí, o que nós não podemos esquecer nisso tudo? Que planejar é ver o futuro, né? Nós não somos videntes, mas a gente consegue ver o futuro, ou pelo menos uma visão dele. É a visão da organização, né? É enxergar lá na frente. Então, sem o planejamento estratégico, normalmente vai ser impossível organizar, dirigir e controlar. E sem a estratégia vai ser impossível
eu atingir um planejamento. Então, eu tenho que pensar sempre o quê? Toda ação que eu fizer, eu preciso definir antes por que essa ação é importante. Porque daqui a pouco eu estou criando uma ação, fazendo uma ação, e ela não é importante para o meu modelo de planejamento. Ela não muda nada na minha organização. Aqui eu trouxe um modelo de planejamento estratégico, por exemplo, do RH. Ó. O RH vai criar a visão, a missão e os valores da organização. Então, ele cria a visão, a missão e valores, ele vai identificar quem são as pessoas, né, que vão trabalhar nisso, né, de que forma que essa visão, missão, valores vai impactar tanto no ambiente interno quanto no externo e no mercado de uma forma geral. Se não está de acordo com tudo isso daqui, né, eu vou reavaliar e criar novamente. E isso é planejamento estratégico, rodar o PDCA. E é criando metas, é construindo, é reavaliando e não tendo problemas com isso. Eu não posso ter problemas e achar que é ruim eu precisar retornar num problema que eu não consegui solucionar. Não, é muito pelo contrário, eu estou insistindo em organizar o meu ambiente, significa que eu estou empenhado em planejar e executar. Então, não é feio, eu estou tentando. Então, quando a gente tem um colega que está tentando solucionar um problema, a gente não pede para que ele desista, a gente deixa ele ir tentando, até que daqui a pouco a gente consiga contribuir com alguma coisa, né, que possa ajudá-lo a solucionar de forma mais rápida, certo? Dentro da organização. Aqui um modelo, né, de como se estabelece, a gente já falou lá no início sobre missão, visão, valores, né? Mas digamos que eu quero estabelecer uma missão para a minha organização, eu preciso primeiramente definir qual é o propósito dela. E aí eu vou entrar num diagnóstico estratégico daquele propósito, avaliar os pontos fortes, avaliar as oportunidades, avaliar as ameaças, verificar o porquê que a minha missão depende de cada setor, criar as estratégias, certo? E depois, gente, nós vamos entrar, que daí na próxima aula eu vou entrar um pouco mais com isso para vocês, na matriz da análise SWOT, tá? Ou na matriz FOFA, que quem faz um planejamento estratégico, quem cria um planejamento estratégico, de alguma forma, utiliza essa matriz sem saber que ela já é uma ferramenta já específica, né, para atingimento de meta. Né? Se vocês, eu tenho certeza, né, que vocês vão dar uma olhadinha no material em casa e vocês vão ver o que é análise SWOT. Nada mais é do que avaliar e analisar os pontos fortes e os pontos fracos de uma organização. O que são os pontos fortes e os pontos fracos? São as forças e as oportunidades da organização, as fraquezas e as ameaças que essa organização pode enfrentar no mercado. As fraquezas e as forças, elas estão dentro do meu ambiente interno. O que me impede? E as ameaças e as oportunidades se referem ao ambiente externo. Isso é bem importante vocês saberem, tá, gente? Pode ser questão de prova, tá? Então, a análise SWOT, ela vai fazer parte do planejamento estratégico como uma ferramenta de análise, certo? A análise SWOT é uma ferramenta de análise. As empresas já trabalham com isso, mas muitas vezes elas não dão nome para a ferramenta. Elas avaliam isso tudo no mercado, só que elas não utilizam este nome. E daqui a pouco vocês podem estar pensando, lá na minha organização se faz realmente isso. Só que não se dá nome de análise SWOT, nem matriz FOFA, enfim, né? Só se faz essa análise. Então, a empresa de vocês está realmente fazendo a análise SWOT da organização. Certo, gente?
já falei bastante hoje aqui, né, porque esse assunto ele é mais, digamos, um pouco mais maçante, sem muitos exemplos, né, mas fica a leitura para vocês, certo? Vão lendo, porque planejamento estratégico e funções administrativas, como PDCA, análise SWOT, é muito importante vocês saberem, porque vai fazer parte de boa parte da prova de vocês, da avaliação de vocês, certo? Então, foquem seus estudos também ali, certo? Porque as áreas funcionais a gente já viu na semana passada, mas sem planejamento, sem estratégia, não adianta eu definir áreas e não ter objetivos para que essas áreas trabalhem de forma mais unida para atingir o planejamento da empresa. Não adianta eu criar uma empresa e eu ter bem definido todos os setores e eu não ter meta para esses setores. Eu preciso dar metas. Certo, gente? Dúvidas, me mandem lá no WhatsApp, eu recebo, gente, praticamente todos os dias eu tenho alguém me chamando ali e eu estou sempre respondendo, né? Se vocês tiverem dúvidas, estou sempre tentando solucionar, resolver algum problema ou intervir em alguma situação, tá? No que eu puder ajudar, eu sempre vou ajudá-los, certo? Não esqueçam, trabalho 2, entrega até domingo, né? 25? É domingo? Não. É domingo, né? Até domingo, entrega do trabalho 2, não esqueçam disso. E a nossa segunda avaliação é no dia 5 de outubro. Isso tudo está lá dentro do nosso cronograma, lá no ambiente virtual, tá, gente? E bom fim de semana para todos vocês, uma boa sexta-feira, né? Que seja bem abençoada para todo mundo. 25 é segunda. Ah, ali o Thiago está dizendo, ó, 25 é segunda. Hoje é 21, tá certo? 22, é isso aí, 25 é segunda-feira. Então, ó, um dia a mais aí. Até segunda-feira vocês me encaminhem para quem ainda não fez o trabalho número 2, certo? Quem tiver alguma dúvida a respeito do trabalho, obrigada, Dani. A respeito do trabalho, pode me chamar, tá bom? Um beijão para todo mundo, tá? Tchau, Claudete, porque eu sempre te vejo por aqui. A Adelaide também, que deu uma saidinha aí. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Adelaide. Boa noite, Paty. Bom fim de semana.